Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia. Olá, querido ouvinte, bom demais, estamos juntos com você. Olha, faça sol ou chuva, calor ou frio, é a RTM Brasil 24 horas online com você. E assim, a gente sempre pra cima, com toda alegria. Vai lá, mãozinhas pra cima, Michele Gomes. Vamos lá, Pastor João Paulo Gouveia. O último dia do ano ele tá nessa alegria toda. E eu acho que ele tá feliz por causa da camisa dele. Não Também, aliás, eu coloquei ela porque foi mais fácil de colocar pra vir hoje aqui mesmo. Foi bem prática. Ricardo, é um spoiler do tema, do que você espera para 2025. Eu tenho certeza que tem tudo a ver com isso. Mas é uma camisa bonita em homenagem ao nosso diretor Samuel Matos, André Castilho, ao Luan também, que ama também essa camisa. Mas, graças a Deus, quem torce pelo Corinthians, a gente se livrou de um sufoco, né? Porque foi um ano difícil. Mas Corinthians à parte, depois a gente falar sobre o belíssimo Corinthians. Alô, Marcos Olivares, também corintiano. Pastor João Paulo, Michele, a gente está falando de expectativas hoje com alegria, né? Sem dúvida. Hoje, 31 de dezembro, ufa, chegamos! Chegou! Último dia do ano. Você não acha que passou muito rápido? Passou. Muito. Esse ano, muita coisa aconteceu. Que ano, hein? Se a gente parar para fazer aquela listinha... Primeiro, aquela listinha de janeiro... das metas. Aí depois você falou um negócio muito legal que eu lembro de dezembro. você, o pastor José Carlos Bento, abração para ele. No comecinho do ano, você fez uma pauta, uma entrevista sobre planos de leitura da Bíblia. Sim. Eu li e tô lendo, só que agora estou atrasado 36 dias. Mas eu vou terminar minha leitura, né, para completar um ano. Mas é muito gostoso, dentro dessas metas que você está também mencionando aí, Michele. E eu tenho certeza que a turma fez a sua listinha de metas, prioridades, né, que gostaria de alcançar. Então, chegamos dia 31 de dezembro e você, ouvinte, já faz convite, compartilha com a gente um pouquinho agora sobre as suas perspectivas para o ano que vem. Porque o tema de hoje é novas perspectivas. E é tão interessante quando a gente pensa em ciclos, pastor. Queria até que você comentasse a importância da gente realmente ter esses marcos, porque é uma forma de nos estimular também a se planejar, a sonhar, planejar, aprender coisas novas, alcançar metas, como o Ricardo comentou da leitura da Bíblia em um ano e outras conquistas importantes. Então, a gente tem que... Vamos começar, né, para todo mundo aí, nesse último dia do ano de 2024, partindo para uma nova perspectiva em 2025. Mas olhando também para aquilo que o Senhor já tem planejado para a gente o tempo todo. A gente fala de novas expectativas porque acaba o ano, né? A gente vai ficar meio de boa assim... vai descansar, colocar o pé para cima um pouquinho para dar uma relaxada. E aí, quando voltar de verdade, volta tudo como era antes, né? Vai voltar daqui a pouco todo mundo trabalhar outra vez, todo mundo correr atrás, né, dos boletos, e os boletos batem na porta, eles ficam lá, 1º né? de janeiro já está eles não saem de férias, infelizmente. Não. Exatamente. Então, assim, volta tudo ao normal. Mas a gente... parece que esse período do ano, Natal, né, Ano Novo agora, esse comecinho de janeiro, tem assim uma aura diferente, né, uma atmosfera diferente, parece que vai melhorar as coisas, né, diante de um ano tão difícil como foi esse também. A gente já passou anos difíceis, lembra da pandemia? A gente falou, meu Deus, como vai ser, né? Então, de acordo com o que aconteceu naqueles 2 anos de pandemia, o ano nem foi tão assim, entendeu? Mas é um ano onde a gente, ou pelo menos assim, essa é a renovação das nossas esperanças. Precisa olhar lá para o Gênesis, você estava falando de marcos, né, de ciclos. Se você for observar, a própria criação, ela foi feita em ciclos e parece que diferentes uns dos outros, né? Então, ela fez o primeiro dia, viu que era bom, quer dizer, aproveitou daquilo, falou, nossa, que legal isso aqui, vamos agora para o próximo ciclo, 2º dia, 3º dia, 4º. E as coisas foram acontecendo nisso aí. Ele foi pondo marcos mesmo, né? Existem marcos que são colocados, a gente também precisa observar. Na questão do tempo,
e talvez isso a gente precise prestar atenção, os marcos são importantíssimos. Sim. Por isso que a gente calcula o nascimento e a gente vai falando, nossa, eu tinha 2 anos aqui nessa foto, nossa, aqui tinha 3, aqui tinha 5, nesse ano eu perdi uma pessoa querida, naquele ano chegou tal pessoa que a gente, né, ama tanto, os filhos, por exemplo, são marcos importantes que a gente tem e tem que entender que eles olhando para eles, a gente consegue ver que sempre a gente vai poder reconstruir. Eu tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes que estão ouvindo a gente agora, nesse último ano, perderam pessoas importantes nesse ano que passou. Mas é entender que esses marcos, eles são marcos também de renovação, né? Eu ouvi uma paratleta, né, olímpica, dizendo que as pedras que estão nos nossos caminhos, elas podem servir de plataforma para construir os nossos palácios. E não só para fazer a gente tropeçar. Então, tem pedras no caminho? Tem. Vamos construir coisas boas a partir das pedras que estão no caminho. Que visão linda dela. Tem aquela poesia do Carlos Drummond de Andrade, tinha pedras no caminho, no caminho tinha pedras, uma coisa assim, né? Isso. E o interessante é que pedras fazem parte da trajetória. E pedras também fazem parte para a gente construir uma muralha, para se defender, para construir uma casa. A pedra nem sempre ela é prejudicial, ela também é benéfica para a gente, mesmo que ela esteja no caminho, né, pastor João Paulo? Exatamente. O que a gente precisa observar é isso. Tudo vai da maneira como a gente vê as coisas, né? Eu costumo sempre dizer que o sentido da vida é para frente, adiante, né? É para frente que a gente vai. Então, a gente olha para o passado, aprende coisas com o passado, aprende muitas coisas com o passado, aprende 1 milhão de coisas aqui no presente, sim, agora fazendo, mas o sentido da vida é para frente. As pedras, elas não existem apenas para fazer a gente tropeçar, assim como o passado não pode servir para a gente e as dores do passado servir para a gente como âncoras. Percebe? Não pode. A vida é para frente, né? A gente, não sei se foi num desses programas, que a gente tem feito muitos programas, de que eu conversei com a minha família e disse assim, qualquer um de nós que for embora, foi no Natal, né? Foi. Que for embora, a gente precisa se lembrar, a gente está fazendo um pacto aqui, de que a gente vai continuar a vida para frente. A gente vai continuar andando, entendeu? Porque isso é muito importante também. As pessoas têm muito medo de conversar sobre perdas. Sim. Quando a gente fala de novas perspectivas, que é o que a gente está falando agora, talvez as novas perspectivas não apareçam a partir de alegrias. Sim. Algumas vezes elas aparecem a partir das dores. Verdade. Exatamente. Percebe? E a gente precisa aprender isso. A coisa é, eu perdi meu pai. Meu pai ia querer me ver derrotado, triste, deprimido, doente? Não queria. Então, para honrá-lo, para trazer dignidade e todo o amor que eu tenho pelo meu pai até hoje, eu preciso levantar, continuar a vida de maneira digna, indo para frente, sabendo que em Cristo nós temos a esperança de reencontrá-lo. E eu vou reencontrá-lo. E se a gente permanece assim, então as dores, elas servem como uma plataforma de subida, de avançar um pouco mais, e não como âncoras. Isso a gente também precisa. Sim. Novas perspectivas para a vida em 2025, elas também podem ser feitas a partir das dores. E tem algumas dores que normalmente estão relacionadas a erros. Eu percebo, ouvindo alguns colegas... Erros nossos, na verdade. Erros que nós cometemos, aí vem aquela culpa que também gera, né, esse estágio de paralisia, como se fosse uma âncora, e a pessoa acha que não tem como fazer diferente. Quando a gente erra com o filho, por no passado não ter dado aquela atenção que ele merecia, e ser cobrado, né? Você ainda não tem o direito de pai adquirido por conta de erros. Parece que fica um selo como se fosse algo eterno, sendo que a gente pode pensar que se há vida, há esperança e é possível fazer diferente, a partir daqui, o que eu posso fazer, que tipo de postura eu posso ter para construir novas memórias? Então, é que a gente precisa... O Dr. Shedd tem aqui um programa aqui que chama Pecados e Pecadinhos,
que é um livro da editora Vida Nova também, chamado Pecados e Pecadinhos. O livro é a partir do programa que tem aqui. E já vamos dar dica para a turma. A gente fez série sobre o livro. Que são também os escritos dele para o programa que viraram o livro. Sim. E um deles é culpa falsa, ele diz, né? E culpa, de maneira geral, ela é um problema. Erros a gente sempre vai cometer. Sim. Eu não vou me acomodar e me colocar assim, mediocremente, me apoiando nos meus... Não, eu sempre vou errar, então a gente nem se esforça para fazer direito. Sim. Porque não, eu sempre vou errar. Isso é uma postura arrogante nossa. A gente precisa eliminar isso. Eu preciso buscar ser perfeito. Quando você pega a parábola lá do filho pródigo, a própria imagem do pai, e o Henry Nguyen, né, no livro O Filho Pródigo, ele vai dizer exatamente isso, que a imagem do pai é o que a gente pretende no futuro. A gente pretende ser perfeito como ele, galardoador, amoroso, perdoador, como o pai é. A gente está buscando isso, é o exemplo do pai. Nosso alvo. A gente viu o Cristo fazendo isso, e nós olhamos para o Cristo e queremos a maturidade que o Cristo tem. E ele, né, se colocando na vontade do pai, né? Exatamente. Então, o nosso alvo é não nos esconder atrás da mediocridade, do pensamento medíocre de mas eu sempre vou errar. Não, errar é humano. Então a gente relaxa e não segue buscando santificação, buscando ser perdoador, buscando perdoar e ser perdoada pelas pessoas, exato, curar as pessoas, andar com elas. A gente tem esse é um problema sério. Não, a gente busca ser perfeito. Mas a gente não é perfeito? Não. Nós seremos perfeitos? Na eternidade nós seremos perfeitos nesse sentido, né? Agora, os erros, eles não podem também ser motivo de âncora mais uma vez. Ou então, de ser uma muleta, né? Desculpa, pessoas né? usam isso, né? Apoio, né? Como a culpa fica assim uma muleta. Eu sou uma porcaria mesmo. E a autocomiseração vai comendo o cara. Que muitas vezes a autocomiseração é só uma muleta mesmo para você disfarçar as coisas, né? Eu conheço muita gente muito inteligente e usa a autocomiseração como um elemento para ficar escondido atrás disso. Isso é um problema. Agora, culpa. Se você levou para Deus todas as suas culpas, você já foi perdoado. Se você ainda está com culpa, das duas uma, ou você não entendeu o seu relacionamento com Deus, ou você não tem esse relacionamento com Deus, você entendeu? Ou você ainda não se arrependeu do seu pecado. Das duas uma. Se você já se arrependeu do seu pecado, colocou e está com culpa, isso é do diabo. Isso não é para nós. Se você ainda está culpado por uma coisa que você já acertou com Deus, peraí, tem alguma coisa aí que está errada. E não é. Culpa não é de Deus. Ela é naquele primeiro momento para dar aquele sentimento de impulso para o arrependimento. Tipo, fiz besteira, meu Deus, estou arrependido, puxa vida, acabou. Arrependeu, pediu perdão, não é para você carregar a culpa. Culpa parece aquelas bolas, né, de aço, daqueles desenhos antes, que a gente tinha aqueles filmes, os caras ficavam amarrados na bola de ferro, né, numa corrente. Isso é culpa. A gente fica carregando isso, aquilo vai fazendo mal para a alma, vai fazendo com que a gente fique detonado, destrói famílias a culpa. Sim. Né? E mesmo assim, eu já não me sinto culpado, mas ainda existem pessoas que me culpam. Estas pessoas também precisam tirar esse selo que você falou. Parece que a gente fica selado. Essa marca, né? Essa marca, né? Eu me lembro acho que foi esse ano ainda, acho que lá no começo, talvez, quando morreu como é que ele chama? O que matou a Daniela Pérez. Sim. Eu esqueci o nome daquele também. ator. Mineiro. E aí, tal, não sei o que lá, beleza. O que ele fez foi hediondo. Sim, entendeu? sim. A gente não está aqui para defender o cara. Ele fez hediondo. Foi muito. Mas a gente também precisa compreender que se ele se converte e pede perdão, você entendeu? Independente se a mãe perdoa ou não, se a sociedade perdoa ou não, ele pede perdão para Deus também. Sim. Ele se arrepende do pecado dele, ele está perdoado. Sim. Agora, a gente também não pode deixar ele chancelado com aquela marca de agora esse cara nunca mais vai fazer nada.
Senão tudo que Cristo fez é inócuo. Eu estou usando aqui uma coisa que foi difundido nacionalmente, foi uma coisa hedionda mesmo, né? Que ele foi até punido pela justiça, dentro da legalidade. Isso. Ele pagou lá na justiça, ele dentro da legalidade, dos trâmites do tempo que a lei aqui permite. Enfim, e cumpriu, né? Um bom cumpriu o período dele de prisão, cumpriu o período dele de prisão domiciliar, trabalhava na igreja lá, e eu me lembro das pessoas recriminando o pastor Valadão, quando ele foi lá e falou, pô, morreu o nosso irmão, tá? Puxa, precioso irmão aqui na igreja. Nossa, Guilherme de Pádua. Isso, acabaram com ele, com o pastor, detonaram tudo. Como pode? Vocês aceitam esse criminoso e tal? As pessoas parecem que não têm direito ao arrependimento. Se fosse Paulo também, o apóstolo Paulo, se ele estivesse no lugar do Guilherme de Pádua, aí a igreja do Barnabé. Mas ele não estava lá. Aí chegava o Ricardo, o João Paulo, a Michele. Pastor Barnabé, você aceitou o Paulo aí? Paulo que matou ali, ajudou a matar o Estevão. E aconteceu isso com o Paulo, né? Igualzinho. Ele sofreu. Igualzinho. Tanto que Barnabé tira ele 14 anos, ele volta lá para... Não falei igualzinho, mas é claro, não é igual literalmente, mas assim, uma comparação, né? Também, né? Se a coisa virou briga, Barnabé pega ele e manda ele de volta para Tarso. Ele fica 13 anos em Tarso, volta, fica mais um ano em treinamento e depois começa as viagens deles, depois de 14 anos. Ou seja, a gente fica colocando pecha nas pessoas, entendeu? A gente precisa entender que existe arrependimento, existe o perdão do Senhor, existe o Senhor caminhando. Eu não quero aqui, não sou defensor dele, nem sou defensor do crime que ele cometeu, não sou advogado dele, foi hediondo, ele mereceu ser preso, mereceu ser punido. Não sou ele com a esposa dele. Assim como eu mereço ser punido dos meus pecados, entendeu? Sim. E a gente não consegue entender a graça de Deus. Aí a culpa pega. Porque se eu não entendo a graça de Deus derramada sobre você, eu não entendo a graça de Deus derramada sobre mim. Entendeu? Ela é só uma questão de egoísmo. Não, eu mereço receber a graça, mas você não, porque você é pecador. Somos todos pecadores. O pecado hediondo dele é igual ao meu pecado. E todos os nossos são hediondos, e todos eles. Mas a gente fica escalonando muita coisa e dizendo como juízes quem deve ou não receber a graça. A nova perspectiva que a gente deveria imaginar era exatamente de sermos mais perdoadores, de sermos mais humanos, mais espirituais de verdade. Homens e mulheres que aprendem a perdoar, aprendem a não botar pecha nas pessoas, você entendeu? A não fazer com que as pessoas tenham uma vida muito mais difícil do que realmente ela precisa ter. Que a gente pode aliviar as dores e as angústias uns dos outros, que a gente pode perdoar. Eu estou falando aqui, e aí pode ser que muita gente também fale, se fosse com uma filha minha, o que aconteceu. Possivelmente eu teria muita dificuldade de perdoá-lo, mas por causa da minha humanidade. Mas eu não posso mediocremente me esconder atrás disso e tenho que buscar a perfeição que existe em Cristo Jesus. Esse é o ponto. E eu tenho que correr para perdoar. Para perdoar. Eu preciso fazer isso. É inerente na vida espiritual isso. Nossa, e a gente precisa amadurecer para isso. Dentro dessa questão da mediocridade que você citou várias vezes aqui, a postura, né? Tem um livro que eu ganhei do meu primo que acho, Poder do Foco, Foco em Ação, alguma coisa. É uma questão da postura, do posicionamento, de você agir. Dá a impressão que o mundo hoje vive na mediocridade ou até abaixo da mediocridade, né? Da média, né? Quando a gente fala de mediocridade média. E quando eu penso no novo ano, eu fico pensando assim, poxa, como é que eu faço para fazer algo melhor, com excelência? Isso também está incluído aqui, inclusive a minha postura, né? Como marido, como pai, como companheiro de trabalho, como ministro do Evangelho, como membro da igreja, enfim, todas as áreas. E a dificuldade, às vezes, é a gente encontrar esse ponto, né? O que eu faço para viver acima da mediocridade? Para não exceder também a minha postura, para já se tornar até arrogante, né? Mas viver acima da mediocridade parece que é uma necessidade hoje, né? O mundo está numa média ou abaixo da média bem considerável, né, pastor João Paulo? O que eu acredito é que os que
E aí estamos chamando de medíocres os que estão na média. Na média. Mas é que a palavra é pesada, né? É pesada, ela é pesada. Mas é que a questão é o seguinte, pode ver, os que são acima da média, eles não são arrogantes. Exatamente, você falou, é verdade. Só os que estão abaixo da média. Os que estão gente abaixo arrogante, são arrogantes? gente arrogante, Jesus, né? presunçosa e não sei o que lá, são medíocres. Exato. Vivem, o teto é a média. Você entendeu? Eles se acham acima da média, mas a própria postura é de gente que é para baixo da média. Você entendeu? Porque os acima da média são espirituais. Os acima da média são humildes. Aí lembrei daquela Os acima da média entendem os processos, entendeu? Que estão sendo colocados. É muito difícil para a gente entender isso, por quê? Porque se o texto diz para nós uma coisa que é importante, se o Cristo vos libertou, verdadeiramente você é livre. Ou seja, a partir do Cristo, não existe mais nada que possa controlar a minha decisão. Porque o Cristo me libertou e eu sou verdadeiramente livre. Então, é a partir das minhas decisões que eu vou viver, das decisões e convicções que eu tenho. Percebe? Lembrei do ego transformado. Beleza, que a gente já conversou com isso. A grande questão é, se eu sou livre, em última instância, eu escolho como viver. Sim. Então, por isso que ele vai dizer, então você que mentia, não minta mais. Pronto, é uma escolha. Não é mais assim, vamos orar para eu parar de mentir, não sei o que. Meu irmão, decisão, é uma postura. O Cristo não libertou você? Então escolha. É uma escolha. Se você escolher mentir, você vai continuar mentindo. Se você escolher não mentir, você vai levar a vida sem mentira. Ponto. Nunca vai sair daquele ponto, né? Que nem você diz, a vida é adiante, ela é para frente. Se eu não tiver uma postura, se eu não tiver foco, se eu não tiver essa disciplina, falar, não, eu vou fazer. Não, hoje eu tenho que levantar cedo, eu vou fazer isso, isso, isso. Da mesma forma, eu vou procurar hoje não mais falar mal de ninguém. Se alguém vir falar mal de alguém para mim, eu vou ficar quieto, ou quem sabe falar, vamos orar. Vou tomar essa postura, ou seja, é um exemplo, né? Então, não, é um exemplo, posicionamento, a ação. É sempre assim, ação. Entendeu? O problema é que a gente não quer tomar ação, porque a ação é dolorosa. Como é que eu vou dizer, né? Eu costumo... As pessoas me perguntam, eu digo muita coisa, né? Ah, mas, puxa vida, é antiético você dizer isso. Por exemplo, um discípulo outro dia, um rapaz que eu ajudo, alguém veio reclamar dele, que ele estava lá, não sei o quê, e ele falou da pessoa, de outra pessoa, né? Sim. E aí ele falou assim, não, você acredita? O cara virou lá, falou em público, falou, não, o cara não tem caráter, o cara não sei o quê, o cara não sei o quê, antiético. Aí eu falei assim, peraí, ele mentiu quando ele disse as coisas? A pessoa perguntou para ele um negócio, ele disse, ele respondeu, ele mentiu? Não, ele não mentiu. Ele falou assim com raiva, ele falou para humilhar, ele falou para... Não foi nada disso. Então, por que a gente está condenando o cara? Você entendeu? Porque ele disse a verdade? Uhum. Ah, mas ele podia, pelo menos, ter não dito tudo, entendeu? Mas você está estimulando o cara a ser mentiroso? E a gente pune o sincero, a gente pune o verdadeiro, porque numa sociedade hipócrita como a gente não pode dizer as coisas. Você entendeu? Porque senão a gente vai ser taxado de antiético, porque a gente disse. Uma vez fui chamado por um grupo de pastores no Piauí, porque eles queriam saber sobre um pastor que eu assumi uma igreja aqui depois dele. Ah, então o seu amigo... Eu falei, opa, peraí, defina amigo, vamos começar por aí. Você entendeu? Ah, mas é que o cara deu um rombo aqui e tal, depois fugiu, vocês aceitaram ele lá. Não, errados estão vocês, eu falei. Porque vocês não ligaram lá para falar, não pega esse cara não, porque esse cara é pilantra. E isso é antiético. Isso é antiético. Sim, já deveria ter... A Michelle vai contratar alguém para trabalhar com ela. Eu sei do caráter da pessoa, sei das coisas que ela está fazendo, sei que é mentirosa a pessoa, sei que faz isso, faz isso. Se eu não chegar para a Michelle e disser,
eu sou antiético. Exatamente. Que eu devia chegar e alertar. Ô, Michele, essa pessoa aí não pode. Essa pessoa aí, olha, faz isso. Beleza. Aí a Michele, sabendo a verdade, ela escolhe se vai ficar ou não com aquela pessoa. Ponto. Você entendeu? Sim. Acabou o assunto. Então, sei lá, morreu meu pai, minha mãe quer casar de novo, entendeu? Começa a namorar um cara lá, inventando, né? Hipotético. E aí eu viro lá e eu conheço a pessoa. Eu vou chegar para minha mãe e falar, mãe, é assim, 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 assim. Ela já conhece toda a verdade? Conhece. Mesmo assim, ela escolheu? Escolheu. Ponto final. Decisão. Sabe o que vai acontecer? Depois vai vir chorando, poxa vida. Mas eu disse a real. As pessoas precisam ouvir a verdade. Para ter um bom ano com expectativas cumpridas e reais boas. Alguns pastores, alguns membros acham que eu sou muito duro com algumas coisas. Porque eu digo, eu não fico floreando as coisas. Vamos florear. Quando a gente pensa em novas perspectivas, olhando para frente, a gente precisa aprender a ser menos dodói com as coisas. A gente está vivendo um tempo que a gente não pode falar mais nada. Você entendeu? Quer dizer, você não pode falar que eu sou gordo, eu não posso falar que você é careca, outro não pode falar que é corintiano, que é palmeirense, que é mulher, que é homem, que é não sei o que lá. Ninguém pode falar mais nada, que todo mundo fica doído com um monte de coisa. Até os pais, para repreender, né, educar o filho, às vezes uma punição, hoje se torna até... olha, depende da punição. Então, mas quando a gente olha para a nova perspectiva, eu acho que o que a gente deveria fazer é pensar em amadurecer um pouco mais. Sim. Que tem coisas que não tem nada a ver, não são para me machucar e nem deveriam me machucar. A gente pode prestar atenção nisso, nas dores dos outros? Claro, a gente tem que ser empático com isso. Mas a empatia não pode furtar a gente de dizer a verdade, de ouvir a verdade. E eu acredito que essa visão é importante até mesmo para que as pessoas enxerguem a realidade. Porque a gente percebe muitas vezes nessa época, é lógico que é maravilhoso você ter planos, sonhos, planejar as coisas, mas a gente tem que estar muito pautado na nossa realidade, né? A partir da realidade em que vivemos, o que é possível planejar, sonhar, para alcançar, para lá na frente não se frustrar. Então, às vezes, as pessoas vivem ciclos, né, de metas inalcançáveis e ficam só vivendo de sonho. Não pode ser um sonho apenas. Né? A gente tem que realmente planejar metas que a gente consiga alcançar para não ficar se frustrando toda hora. Ou seja, você está colocando que, por exemplo, eu coloco uma expectativa em tal coisa, né? Eu crio aquela expectativa. Aí aquela situação, alguma coisa não aconteceu, não é por culpa dele ou da situação. Ou seja, eles se planejaram para fazer tal coisa. Só que eu ampliei a minha expectativa e eu me frustrei. É isso também, né? Então, muitas frustrações surgem por causa da nossa expectativa. Posso te dar um exemplo da gente não levar. Então, eu agora vou lá participar da peneira do Corinthians. Lembra que tinha peneira antes? Falando do Corinthians, porque antigamente tinha peneira. Vamos participar da peneira. Então, ia a molecada toda lá jogar. Agora eu tenho 52 anos. Peso 130 quilos, cheio de cabelo branco. Aí eu falo, vou participar da peneira, porque meu sonho é ser jogador do Corinthians, eu vou lá participar da peneira. E cria aquela expectativa. Aí fica um monte de gente que acha assim, se me falar a verdade, eu vou ficar mal. Então não vira, não senta comigo. Os meus amigos de verdade, as pessoas que me amam, vão me puxar de canto e falar, JP, se liga, mano. Você tem 130 quilos, você tem 52 anos. Olha os seus cabelos brancos. Não dá mais. Imagina, você vai jogar com os moleques de 14 anos, os moleques vão dar show em cima de você. Você não vai aguentar correr. Mas não, as pessoas, eu não vou dizer, porque a pessoa vai ficar dolorida. Então não me ama. Tem que falar porque real. Se me ama, sabe que tem que me trazer para a verdade, para a realidade. Sim. É assim que a gente faz também com os nossos filhos. A gente senta com eles e fala, isso aqui não dá, você tem que fazer isso aqui. Mas você quer isso aqui? Está dentro da idade? Dá para fazer, não sei o que lá? Dá, mas precisa então dessa preparação? Precisa. Tem 12 anos, quer ir fazer a peneira do Palmeiras. Vai lá fazer a peneira do Palmeiras. Corre, come direitinho, dorme direitinho, faz não sei o que lá, bora fazer. Agora, mesmo que seja preparada fazendo toda essa cartilha que você está passando, pastor João Paulo, muitas vezes a pessoa também ela não consegue aquele êxito, né? Não consegue aquilo e se frustra, né? Ou seja, mesmo cumprindo a cartilha, o que fazer para não se frustrar?
Então, primeiro a gente precisa entender a nossa vocação. Olhar as perspectivas, a gente está falando assim, vou olhar as perspectivas. Olhei e falei, o cabelo da Michelle é lindo, eu quero ter um cabelo igual. Olha o meu. Entendeu? Talvez dê um monte de coisa para eu fazer, usar um monte de química para ter o cabelo bonito igual o dela, porque o dela é natural. Mas, de repente, o meu também dá. Vou fazer caixinhos. Mas eu preciso, então, de 1 ano e meio para deixar meu cabelo crescer. Você entendeu? Para ir usar a química, para chegar a isso. Pode ser que não. Peraí. Tem um negócio que a gente chama de vocação. Entendeu? Vocação. Acabou. Se a gente descobrir a nossa vocação... Tem um filminho muito bonitinho, chama B-Movie. B-Movie. Vocês já viram esse desenho? Da abelhinha? Não, a abelhinha que vai lá, tá tudo determinado. Esse aqui são os que colhem o melzinho, que cai, não sei o que lá. Ele fala, mas por que tem que ser isso? Eu quero ser o cara que voa lá no negócio. E ele vai interfere em todo o sistema, acaba com a colmeia, destrói tudo a colmeia, porque ele mexe no sistema. E na vocação, entendeu? Né? E na vocação. Calma, não é assim a coisa, entendeu? A gente precisa entender a nossa vocação. Se você está planejando o seu 2025, primeiro entenda qual é a sua vocação. Boa. No que você realmente foi criado. Qual é o sentido das coisas. A gente precisa descobrir vocação para descobrir o sentido da vida, para ir encontrar o lugar adequado. Pode ser que você seja um melhor apresentador do que a gente aqui. Pode ser que alguém está ouvindo a gente e fala, pô, acho que dá, vou me preparar para isso. E começa a andar nos círculos, né, que façam isso. Estudar, eu me lembro, meu irmão voltou da Alemanha, ele fez FAO, né? Arquitetura na FAO. E ele voltou da Alemanha. Então, assim, não, vai morar com a mamãe. Não, eu vou morar onde moram os arquitetos. E ele alugou um apartamento lá no Copan, que tinham muitos arquitetos. Era um reduto de arquitetos. Né? Agiu estrategicamente. Claro. Ele já tem um pouquinho assim... Está lá ainda cursando, voltou, né? Da Alemanha naquela época. E ele falou assim, lá é o lugar. Então começou a andar perto dos caras. É perto da faculdade onde ele dá aula hoje. É perto do não sei o que lá. Todos os amigos. Então ele vai sair para tomar alguma coisa, comer um negocinho. Vai com os amigos que são do mesmo hall. Se a gente não percebe esse tipo de coisa, as portas também não se abrem. Exatamente. Você entendeu? Então, eu digo isso para as minhas filhas. Você vai lá fazer... A Gabi foi fazer jornalismo. A Alice está fazendo publicidade. Né? Então eu viro assim... Sabe aquele professor, aquele bom, aquele que os caras falam, esse cara é o melhor. Cola. Cola no cara. Sabe por quê? Porque quando o mundo, estou falando fora da faculdade, precisar de um profissional, eles vão procurar onde? Na faculdade. E eles vão perguntar para esse professor. Eles vão falar assim, estou precisando aí de uma pessoa para trabalhar e tal... As melhores oportunidades vão aparecer para esses caras que são os melhores. Exatamente. Se você está colado ali, nele, ele vai lembrar qual é o primeiro nome. O seu. É isso aí. Entendeu? Então, por mais que diga um monte de coisa, depois eu percebi isso, porque eu andei com gente muito boa, vocês conhecem as pessoas que eu andei. Mas não foi nem por isso. Mas depois eu percebi que isso alavancou a minha vida. Você entendeu? Alavancou demais. Eu sou grato a essas pessoas até hoje, porque alavancou muito a minha vida. Até hoje as pessoas falam, o filho do Saião. Você entendeu? Alavancou demais. Neto do Shed. Alavancou muito esse processo todo. Sim. Exatamente. E a gente precisa entender isso. Onde está a sua vocação? Ali você vai colocar toda a sua energia, ali é que você vai estar feliz. Né? Eu me lembro do Clóvis de Barros Filho falando quando ele era nerd, né? Sabe quem é o Clóvis? Sim, filósofo. Exato. A gente tem intervalo? Sim. Então já passou. Você vai contar essa historinha história depois? Então tá bom, fica aí, o intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. E participe, mande aí a sua mensagem. A gente quer saber quais são as suas perspectivas para 2025. A gente volta daqui a pouco. Daqui a pouquinho, concluindo sobre a história do querido filósofo e também aproveitando, Michelle, me permita rapidinho. Claro. Pastor João, tem alguns personagens na Bíblia, tipo Moisés, Abraão, pessoas que já de avançada idade, e Deus mostrou um plano para eles ali, novas perspectivas, mas já sendo velhinhos ali, e seguiram adiante. Ricardo. E aí, conta aqui para a gente também essa experiência, a gente volta já já. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.
Voltando com você, Michele Gomes. O pastor João Paulo Gouveia, agora há pouquinho, falou sobre o querido filósofo Clóvis de Barros Filho, né? Falei certo o nome dele? Clóvis de Barros Muito Filho. bem, ele contou aqui, começou uma historinha. E aproveito e já jogo também, Michele. Tem personagens na Bíblia, por exemplo, Moisés, ele já estava com mais de 80 anos quando ele foi tirar o povo de Israel do Egito. Abraão também já era de avançada idade quando Deus chamou ele. Tem mais personagens na Bíblia, né? O casal, Ana e... Ah, isso! E qual é o nome do... Ana e Eucana. Não. Não, a mãe de João Batista. Ah, sim, Isabel. Zacarias e... Não, Isabel e Zacarias. Eu estou confundindo exatamente. com Ana. E tem mais, mas né? Isabel e Zacarias, que também já eram idosos quando Muitas pessoas que nos grávida. ouvem, que nos assistem, talvez tenham esse pensamento também. Puxa, eu já estou aqui, passei dos 30, né? Tô brincando. Passei dos 30, dos 50. Poxa vida, não, vou ficar agora mais de boa. Mas tem muita coisa boa, nova para se fazer também, não é? Tem uma história muito boa, só quero... Claro. Vocês conhecem a Lidinha. A Lidinha já participou... Várias vezes, sempre. Várias vezes aqui com a gente. E a Lidinha, quando recebeu, né, o convite, digamos, quando soube de uma vaga que tinha aqui para a rádio, ela já estava com 60 anos e ela já estava pensando na aposentadoria. Então, ela nem imaginava... A Lidinha? A Lidinha. A Lidinha tem parece. 60 anos? Agora 64. Você tá zoando? Entregou a idade da Lidinha. Falei no ar. É verdade. É verdade. É verdade, esse bilhete é verdade mesmo. Ela toma um remédio, Não pode ser. ela toma uma raiz ali especial, um chazinho especial. Quando eu falei da beijo pra vaga, Lidinha. tudo, ela veio conversar com o seu Valdir, o André, e eles falaram, não, né, você vai ser contratada. Fizeram todo o protocolo, né, da entrevista, ela contou um pouco da história. Ela agradeceu tanto a Deus pela oportunidade, porque ela pensou, eu estava pensando na minha aposentadoria. Não que Deus ainda ia usar a minha vida numa missão que ela é apaixonada, ama estar aqui com a gente, fazer parte também, da né? família RTV. Então, eu acho lindo, né? Como Deus tem planos que muitas vezes a gente nem imagina. Nossa, não foi E demais. olha só... Amiga, entreguei sua idade, mas não tem problema, Jesus. né? A melanina é maravilhosa. Nossa, meu. Não parece. Não De tem, jeito nenhum. nem perto. De jeito Nem perto. Nossa, É um patamar muito... Os pais dela, a mãe dela, né? descobriu uma receita que não fala para ninguém, é uma sopinha especial, tem um feijãozinho ali com caldo especial, não é possível, né? Mas, enfim... naquela reportagem lá, né? Foi entrevistar o cara que estava fazendo 100 anos. E aí falou assim, ô senhor, tal, o que precisa para chegar a 100 anos? É só não morrer, né? Maravilhoso. É só não morrer, né? Mas, ó, dentro daquela... conta um pouquinho da historinha do filósofo, Clóvis, né? E depois essa perspectiva bíblica em relação também a, por exemplo, esses personagens bíblicos, né? O Clóvis, então, ele disse assim, que ele não fazia nada, né? Não conseguia fazer nada. Então, vai jogar bola, vai ser não sei o que lá. E o pai sempre forçava, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ele não servia para nada, ele falou, né? E aí, um dia ele virou para o pai, ele era bom aluno, né? Esforçado, sempre muito bom aluno, muito inteligente. E o pai falou, vai ter prova, eu te levo na hora da prova. Não, eu preciso chegar antes, preciso chegar lá a tal hora. Por que você precisa chegar lá a tal hora se a prova vai ser a tal hora? Não, porque eu ajudo os meus amigos. Eu dou aula para eles. Você dá aula para eles? Porque o pai já estava assim, mano, você é inútil, né? Você não serve para nada. E ele assim, você vai dar aula para eles? Isso eu quero ver. Né? E aí o pai foi num dia que ele ia apresentar um trabalho, e ele falou, vou apresentar um trabalho e tal. E ele foi nesse dia. E aí ele subiu lá e começou a dar aula, né? Porque era só uma parte. Mas a galera ficou tão assim, olhando para ele dar aula, e ele menino... que a galera gostou tanto que o professor falou assim, continua, né? E ele falou assim, mas eu não tinha mais, porque eu só tinha estudado aquele até negócio que eu dei parte. aqueles 10 minutos, né? E aí eu gostei tanto daquele lugar, de estar naquele lugar, naquela posição, que eu percebi que aquela era a minha vocação da aula. Olha. E aí ele falou assim, não, porque o petróleo bom... Era um negócio assim, ele falou, porque petróleo bom é o que eles conseguem tirar da profundeza de não sei aonde. Sabia dessa aí, professor? Anota aí. E o professor começou a anotar, porque não... E ele falou, eu inventei qualquer coisa que é meu. Você entendeu? Mas ele falando, aí eu descobri que aquele era o meu lugar. E aí o pai dele disse assim, olha, quando você descobrir a sua vocação,
não volta para trás nem para dar boa noite. Né? Não volta para trás de jeito nenhum. Aquele é o lugar da sua vocação. E ele descobriu ali. Essas experiências são importantes. Eu também descobri minha vocação dando aula, a vocação aqui, no púlpito, né? Trabalhando com as pessoas, estudando, fazendo mestrado, pós e tudo mais. Você descobre essa sua vocação e fala assim, uau, é isso aqui isso aqui me faz feliz. Entendeu? Quando a gente olha para 2025 e fala de nova perspectiva, isso é para qualquer idade, Ricardo. Isso não é para quem está descobrindo agora com 12, 13, 14, 15, 16 anos. É para todo mundo. A gente chega numa idade, muitas vezes, eu tenho 5'2". E eu vejo minha mãe. Minha mãe tem 80 anos. Não parece. Já entendeu? Conhece ela? E ela começou a se entender de tipo... Puxa, eu não consigo mais ficar lá 8 horas numa empresa para aposentada e falando que queria ganhar dinheiro, queria fazer. E ela trabalhou como corretora há muito tempo, depois de aposentada. Que legal. E ganhando dinheiro. E aí ela falou assim, poxa, eu não aguento mais, não dá mais. Puxa, mãe, não dá mais, então vamos aí. Ela falou, mas eu não aguento ficar em casa. Então ela resolveu ir fazer o Teatro Escola Macunaíma, para você ter uma ideia, perspectiva, olhando para frente. É sempre para frente. Então ela falou, eu vou, porque a Alice tinha feito. E ela falou, eu também vou. Pô, boa, vou fazer. Que demais. Ela foi, fez um dia, falou, pô, não dá para mim. Mas ela descobriu um lugar, acho que é na POSP, alguma coisa assim, não sei muito bem, dos funcionários públicos, que tem coral, que tem teatro, que tem um monte de coisa. Ela não para. Esse final de ano é uma loucura. Então eu falo, cheio de eventos. Mãe, e aí, meu? Bom, preciso te né? ver. Ela, pô, não vai dar, filho, porque eu vou às terças, eu vou na casa dela tomar café, né, com ela. Ela fala, filho, não vai dar, porque eu vou estar em Campos do Jordão, porque eu vou estar não sei aonde. Olha a vocação dela, né? Ela descobriu uma aptidão, porque né? o grande negócio é olhar para frente. São 80 anos. A gente fica super preocupado, 80 anos, será que não era hora de parar? Não é a hora dela parar. Era a hora de se reinventar. Estamos olhando 2025, ele está aí batendo na nossa cara agora. Hoje é 31, amanhã é dia 1º. Entendeu? Amanhã é o primeiro dia do ano. É o dia para a gente se reinventar. Entende? Pastor João, Michele, eu não sei se eu estou errado agora nas 3 palavras. Não sei se é a oportunidade, que é a junção de coincidência com preparo, uma coisa assim. Vamos supor. Eu não sei porque eu não sou coach. Assim, mas não é. Mas digamos assim, ano começando, poxa vida, e quantas vezes na vida, eu olhando para trás, na minha experiência ou experiências, eu perdi uma boa oportunidade, porque eu tinha me preparado, Michele, eu tinha me preparado, pastor João, mas quando surgiu uma situação que eu poderia ter uma certa ousadia, né? Uma iniciativa, eu fiquei tímido e não agarrei aquela chance. E eu perdi uma oportunidade, embora estivesse preparado. Ou tive também situações em que eu estava preparado e surgiu a situação, agarrei e foi boa para mim. Continuei ali, né? Essa combinação. É importante também ter essa expectativa, né, para o ano, né? Aproveitar as oportunidades e se preparar e Posso coincidências. aproveitar o ensejo aqui, o gancho? Você perguntou o significado. Então, qualidade, oportunidade, qualidade, caráter do que é oportuno. Opa, circunstância oportuna, favorável para a realização de algo, obrigado, ensejo. Então, achei interessante trazer esse significado, sim, porque, às vezes, a oportunidade surge de uma forma inesperada e, às vezes, é única, né? Então, você falou tudo agora. Agora como bom coach, eu vou dizer que... Bom coach. As oportunidades, elas aparecem para os preparados, né? Na verdade, a oportunidade vai aparecer sempre. Se você estiver preparado, você vai aproveitar ela. Portas e janelas, elas sempre vão se abrir. Sempre. Sempre isso vai acontecer. Entendeu? Se você tiver com os olhos abertos e falando assim, uau, eu vou ficar aqui. Tudo bem, é hora de eu ficar parado, esperando a oportunidade aparecer. Eu vou ficar. Ela vai aparecer. Entendeu? Entre por ela. Algumas vezes a gente é arrogante. Então a gente fala assim, não, eu já estou numa posição, quer dizer, eu tenho, 20 anos de pastoreio. Entendeu? E falar, já não estou mais
na época de pegar uma igreja muito pequenininha, entendeu? Que, puxa, não vou conseguir nem me sustentar com isso e não sei o que lá. Algumas vezes é essa oportunidade que Deus está dando para você. E você não enxerga as portas que podem se abrir também, né? Porque a gente fica esperando portas maravilhosas. Porque a gente faz de nós um julgamento maior do que se deve ter. A gente acha que a gente é a última Coca-Cola do deserto, né? O último biscoito do pacote, como você disse outro dia. A gente acha que a gente é assim. Você entendeu? E muitas vezes Deus tem uma oportunidade que não tem a ver. O cara, ele é diretor sênior de não sei o que lá. Abre uma vaga de estagiário. E o cara não abraça. Você entendeu? Porque ele fala, não, eu sou diretor sênior. Imagina, eu sendo estagiário agora. Você entendeu? Vocês lembram do filme A Procura da Felicidade? Sim. Eu acho que eu lembro. Tá, com Will Smith. Will Smith. É uma história real aquela. O camarada estava procurando uma oportunidade. A esposa queria... Não, é uma oportunidade. Ele falou, não, é um estágio. É um estágio? Não remunerado. Não remunerado? O cara pegou a oportunidade. Sim. E estudou e fez tudo, né? E ficou milionário. A grande questão para nós é que, muitas vezes, a nossa arrogância não permite que a gente veja que aquela pequena janelinha é, na verdade, uma porta escancarada para a felicidade. Uma semente que vai virar uma grande árvore. Exato. Porque a nossa arrogância não permite. Agora, oportunidades, elas sempre estarão à nossa disposição. Agora, se você tiver de olhos atentos, se você for humilde, e se você estiver preparado, você vai entrar e vai fazer dela uma grande revolução. Tem um filme também, a gente gosta de filme, né? A gente tem que fazer a descrição de livros e filmes agora no programa. Chama Um Senhor Estagiário. É muito lindo esse filme. Não assisti, não. Com vale a pena. Robert De Niro com a Anne Hathaway. Deve ser muito bom. Vai Não, assiste, que é muito bom. É muito bom. Ele entra para ser o motorista. Não, ele entra para ser o... Era para uma vaga de 60 a mais, Exato. mas como... Qualquer coisa, ninguém queria ele lá, nem ela, ninguém né? queria. Então, o cara não sabia mexer no computador, não sabia fazer nada, tal. E ele se torna motorista, ele se torna peça fundamental da empresa. Todo mundo adora o cara. Sim. E se torna uma peça fundamental. Então, uma pequena coisinha que era uma coisa assim inútil. Não, você vai lá, vai ficar sentado lá, vai organizar papel, vai fazer alguma coisa. Ele tomou aquilo como uma nova perspectiva e ele ampliou todos os processos e ajudou todo mundo a avançar. O filme é muito legalzinho assim para a gente observar. Eu estou agora comparando com José do Egito e Moisés, por exemplo, né? Não sei se eu estou errando colocar essa comparação, mas, por exemplo, Moisés, preparadíssimo, era para ser, digamos, o sucessor do faraó, né? Sim. Foi parar no deserto cuidando de ovelhas, já tinha uma fala pesada, enfim. Ele viu, na perspectiva humana dele, ele não podia mais nada, né? Mas Deus tinha planos para ele. José do Egito também, numa prisão, mas ele tinha se preparado. Lá com os seus irmãos, ele, por exemplo, era aquele que fiscalizava. Se o pai confiava que ele fosse lá tomar conta dos irmãos, é porque ele tinha um preparo, uma estratégia, sabia, né, da administração. Então, apesar da idade, mesmo com a minha oração, Senhor, abre portas para mim, eu tenho que pedir também a Deus um discernimento para ter essa percepção, né, pastor João Paulo? Acho que portas, o que a gente tem que pedir é sabedoria e discernimento. Okay. Por quê? Porque portas, elas sempre vão. Ela vai aparecer. Elas sempre vão. E eu vou identificar isso. Da natureza do sistema de Deus, entendeu? É do sistema de Deus. As portas, elas sempre vão aparecer. Agora, sabedoria e discernimento para entender o tempo, porque pode ser que demore. É incrível esse negócio, porque algumas horas a água fica calma. A gente pode ver o espelho d'água andando e a gente fala assim, não vai acontecer nada? Parece que não tem vento. Você já viu esses dias que você vai na sacada, olha e fala, não tem vento. Exatamente. Parece que está tudo parado.
E a gente começa a ficar angustiado, porque parece que nada vai acontecer. Não há movimento. Exatamente. A gente precisa saber que existe tempo para tudo debaixo do céu. Como foi com Moisés e Nossa, José, mas não está né? isso na Bíblia? Sim. Existe tempo para tudo debaixo do céu. Existe tempo para tudo. Existe tempo para ficar quietinho, existe tempo. E aí a gente precisa. E aí a gente precisa entender um negócio que é importante. O pastor Mário Simões tem um livro lá, As 4 Estações da Vida. Esse também é um livro que vocês deveriam procurar e deixar na cabeceira de vocês. O pastor Mário foi muito feliz em escrever esse livro. Muito, muito, muito feliz. Né? Tanto é que é a base do devocional. Eu uso ele para fazer o produto do meu mestrado, e ele é base do devocional de Jonas. De Jonas, isso. Que a gente fala sobre o outono, ciclos, né? O outono, o inverno, a primavera e o verão. Então, o outono é o tempo onde a gente perde. E a gente vai perder coisas. Vai perder coisas, vai perder trabalho, vai perder pessoas que a gente ama. O outono é o tempo das folhas murcharem e caírem. Não tem jeito. É uma cor só. Né? Pode ver, o outono parece que tem uma cor meio... Não tem calor, não tem frio, não tem vento, não tem... sei, é uma coisa meio ocre, assim, não sei definir. Parece que o sol também... É indefinido. Não vai, aí aquelas folhas, as árvores ficam, né? E aí cai tudo assim, aí... Não sei, é estranho, é um tempo assim esquisito. Esse realmente é um tempo do outono, ele é isso, você entendeu? Na nossa vida, e a gente vai passar por isso. E é necessário momentos ser assim, dolorosos, né? Sempre. E entender o tempo, ter sabedoria para discernir esse tempo. Aí, esse é o tempo que perde. A gente não entende mais nada da vida, a gente não sabe mais o que fazer, se vai para a direita, se vai para a esquerda, se pula, se senta, se chora, se sorri. A gente não sabe. É tudo indefinido, porque é o tempo que a gente está perdendo. A gente perde. Não tem jeito isso. Isso sempre vai acontecer nas nossas vidas. Né? 2025 pode ser o tempo de reconstrução, mas pode ser o tempo do outono, pode ser o tempo de perder. Mas saiba que a vida é feita de ciclos, voltando lá para o comecinho da nossa conversa. E esses ciclos são importantes. Existe um tempo que a gente perde. Depois a gente vem para... Depois do outono, qual é o próximo? Inverno. Certo? O inverno é o tempo de sentar e fazer o rescaldo. É o tempo de pegar uma... Né, liga a lareira, né, assim, liga uma musiquinha assim no fundo... Pega a sua canequinha coberta, com alguma coisa friozinho, quente. Dentro de casa. É o tempo de meditar. Ou até mesmo de ficar pensar. próximo de alguém mais pertinho. É o tempo de fazer o rescaldo. Calor humano, né? É o tempo de pegar a lista, né, do que sobrou. Porque depois da tempestade, esse é o grande negócio. Você viu todos os desastres que a gente já passou nos últimos anos. Nos Estados Unidos, no Sul, o povo do Sul, exatamente, sofreu tanto. Logo depois, jogar fora tudo que quebrou e fazer o inventário do que sobrou. Exato. Para a gente saber o que a gente vai precisar comprar, o que a gente vai precisar pedir. Como reconstruir, muitas vezes, a vida. Tudo. O que sobrou. Então, depois do outono, depois que a gente perdeu muita coisa, vem o tempo do inverno. O tempo do inverno é um tempo de meditação. É o tempo de parar e falar assim, tá bom. O que sobrou agora? Não é o tempo ainda de olhar as perspectivas que a vida tem. É o tempo de fazer o rescaldo. Porque eu não consigo ver perspectivas ainda, porque eu nem sei o que sobrou. Uhum. É o tempo de olhar a realidade, né? É o tempo de sentar, raio-x ali, do que... Raio-x, falou tudo. Fazer a listinha do inventário sobre isso. É o balanço do fim do ano. É o balanço do fim do ano. Exatamente. Tenho filhos, tenho pai, tenho mãe, tenho não sei o que lá. Perdi isso, mas está aqui. Tenho isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. É o que sobrou. O que sobrou? Põe na lista. Esse é o tempo do inverno. Entendeu? E a partir disso é que a gente começa a imaginar alguma coisa. Bom, sobrou isso aqui, tem um mapa na sua frente. Eu só tenho isso. O que dá para eu fazer com isso? Quantas vezes, Michele, Ricardo, ouvintes, eu parei e falei assim, precisamos comer alguma coisa. E duro, de dinheiro, não dá para sair para comprar pão. Entendeu? Então, o que eu fazia? Abri o armário, abri a geladeira. O que tem? Tem um potinho de arroz. Entendeu? Tem 2 ovos.
tem ainda 1/3 de farinha, certo? E tempero. O que a gente faz com essas coisas? Bolinho de arroz? Pronto. Então, eu precisava fazer o inventário. Sim. Então, peraí. Ok, a gente precisa comer, certo? O que eu tenho? Se eu tivesse sentado lá e ficasse lá chorando, meu Deus, eu vou planejar, vou fazer uma picanha e não sei o que lá. Não, eu não sei nem o que eu tenho. Abre a geladeira, abre o armário e fala, um pouquinho de arroz que sobrou do almoço, 2 ovos, farinha, pouquinho de tempero, abraço. Você entendeu? A partir disso é que a gente começa a planejar como sair das dores que o outono promoveu na nossa vida. Para a primavera que vem. Beleza. A primavera, aí é um segredinho. Quando chega a primavera, a gente consegue fazer um negócio que é fantástica a primavera. Por quê? A partir daquilo que sobrou e que a gente começou a planejar uma saída, a gente vai abrir as janelas. Vai entrar novo ar. As flores começam a aparecer. Você entendeu? Essa é a hora de você mudar a vida. Se você era engenheiro, entendeu? Depois daquilo, mas a gente viu que precisava mudar. O cara vai fazer outra coisa, vai fazer psicologia, vai fazer história, vai ser professor, sei lá. Esse é o tempo de mudar, porque é o tempo que dá para a gente fazer, porque todo o peso que a gente tinha, que não permitia que a gente mudasse as nossas perspectivas, caíram no outono. Exato. Você entendeu? Sim. É muito difícil, muitas vezes, carregar coisas. Jesus conversa com Nicodemos e fala, bora. E ele fala assim, não dá. Eu tenho muita coisa carregando nas costas. Eu não tenho como fazer essa guinada, largar tudo o que eu tenho e virar andarilho junto com o Senhor. Eu não tenho como fazer. Jesus não recrimina Nicodemos, entendeu? Mas é interessante olhar o tempo de perda, que ele também vai levar coisas importantes e dolorosas que a gente vai sofrer muito porque perdeu, mas a gente também vai perder coisas que a gente não precisava, que a gente estava carregando pesos que a gente não precisava carregar. E no outono a gente também vai perder isso, só vai perceber que perdeu coisas que a gente não precisava na primavera. Eu moro de casa alugada, então a gente muda com frequência. O que a gente joga de porcaria que a gente não usa é uma enormidade. Quando minha mãe... Olha, eu nasci na casa que minha mãe mudou há um tempo atrás. Foram, 40 anos ela passou na casa. Você entendeu? Até mais. Teve que chamar, assim, várias daquelas caçambas para jogar coisa que ela nem sabia que existia mais. Exato. E que nunca usa. Sim. Porque você vai guardando, acumulando. Aí, como é que eu vou sair daqui? Vou ter que jogar fora. O outono é um tempo onde Deus prepara o nosso coração, que a gente perde coisas importantes, mas a gente também vai perder um monte de coisa que a gente não precisava carregar mais. No inverno já, né? Não, no outono. No outono mesmo. No inverno é que a gente vai perceber que a gente estava carregando pesos desnecessários. Entendi. E que quando chegar a primavera eu vou poder mudar de vida, porque minha vida está muito mais leve do que estava antes. Sim. Ainda com a dor de coisas importantes que eu perdi, mas com a alegria de não carregar mais peso de coisas que eram inúteis, que eu também perdi no outono. Chegando no ano novo, chegando no verão. Só para a gente vai finalizar, mas na primavera é o tempo que a gente sai para fazer cursos. É o tempo das novas perspectivas. É o tempo de... Vou fazer um curso de culinária que eu sempre quis fazer, eu quero fazer... Porque a gente já está leve para fazer. Sim. E aí, quando chega o verão, uau, no verão você já está preparado para fazer muitas coisas e reconstruir tudo. Então, quando a gente olha o outono, o inverno, a primavera e o verão, a gente sabe que esses ciclos... E esses ciclos, a gente não pode entender que agora eu cheguei no verão, então isso aqui não vai acabar mais. Não, vai vir o outono de novo. Eu vou perder de novo. E eu vou ganhar outra vez, eu vou reconstruir outra vez, e eu vou mudar os processos todos, e eu vou entender felicidade. Quando se entende esses ciclos, uau, que vida a gente vai ter. Que vida a gente vai ter no Senhor, porque Ele mostra para a gente esses ciclos o tempo todo. É dele, né? Ele fez isso. 2025 está batendo na porta. Eu desejo para vocês dois e para todos os nossos ouvintes um feliz ano novo, e que a gente possa entender os ciclos.
de perdas, de ganhos, de reconstruções, de manutenção de algumas coisas, mas entender que Deus está sempre no controle da gente, que esse novo ano seja um ano de novas perspectivas para todos nós e que a gente possa amadurecer no Senhor, mesmo a partir das dores e das alegrias que Ele promove. Que vocês encontrem plena felicidade na vocação de vocês e que reconstruam, mesmo que a vida venha arrancar coisas que vocês precisam e que vocês amam demais. Que ano, hein? Pastor Ricardo, muito obrigada por esse ano. Que ano maravilhoso de aprendizado. Tenho aprendido muito, muito com esse programa que é muito precioso para mim. Quero desejar um feliz ano novo para você que esteve com a gente durante esse ano de 2024. Que 2025 seja um ano de muito aprendizado, de bênçãos, de cura. E feliz ano novo. Obrigado. Olha, e para mim também foi mais um ano de aprendizado. E eu confesso aqui para vocês, para mim, pelo menos eu considero isso, eu aprendi bastante, eu acho que o Ricardo é melhor do que 2023, né? E de 23 melhor que 2022. E seguindo adiante, a vida é para frente. E siga aqui com a gente. Desejo a você, Michele, também um ano abençoado para você, para a família. Obrigada. Pastor João Paulo Gouveia, o Luan Teixeira. E a toda a equipe RTM, e a você, e a você sempre ouvinte também, que Deus abençoe, que tudo isso que foi falado aqui, você aplique na sua vida, né? E tenha ação, tenha postura, aplique, coloque isso na sua vida, no dia a dia, para Deus te abençoar também bastante. Valeu. Amém. Valeu, até ano que vem. Até mais, RTM Brasil para todo mundo ouvir e ver. Tchau, tchau, feliz ano novo. Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.